Olá, vozes. Podem me chamar de Nair, sou inscrita recente do canal e este caso que irei relatar, aconteceu com o meu sobrinho, há cerca de 5 anos. Lembro-me claramente do dia em que ele, que aqui chamarei de Tiago, me contou que era gay, e que queria muito compartilhar que estava verdadeiramente apaixonado por um rapaz de outra cidade, que estava em passagem pela nossa cidade. Estávamos em casa, numa tarde tranquila, quando ele finalmente decidiu compartilhar essa parte importante de sua vida comigo, pois sempre fomos muito ligados. Foi um momento emocionante, e é claro que ele foi carinhosamente apoiado e acolhido por mim. No entanto, o que não sabíamos na época, era que essa revelação era apenas o início de uma história complexa e dolorosa. Anos mais tarde, Tiago compartilhou comigo os detalhes que viveu dentro de um relacionamento tóxico com um homem narcisista. Uma história que mexeu com os sentimentos de todos os seus amigos e nos fez questionar muitas coisas sobre o amor e o abuso emocional. Ele me contou sobre a viagem que havia realizado para o interior de São Paulo para reencontrar um antigo namorado do passado, que aqui chamarei de Henrique. Ele havia convencido meu sobrinho de que os anos o haviam feito crescer muito como pessoa, que ele havia aprendido muito com seus erros e que ainda o amava. Meu sobrinho Tiago acreditou novamente em suas palavras, mesmo tendo sofrido muito no passado devido a inúmeras traições. Meu sobrinho também já era um homem diferente de quando se relacionou com ele, confiante de si como nunca, porém não percebeu que estava sendo envolvido por toda aquela atmosfera que mais parecia um bombardeamento de amor, como da primeira vez em que se relacionaram. Como trabalhava na época em home office, decidiu se arriscar e passar um tempo com Henrique em seu apartamento no interior, ocasião em que perdemos um pouco o contato com ele, que parecia distante e não muito interessado em compartilhar desses momentos conosco. Mas como ele me dizia que estava tudo bem, achei que ele estava apenas se dedicando a vivenciar aquela história de amor. Porém, a verdade, infelizmente era bem diferente. Ele me contou que após as primeiras semanas, ele já não se sentia feliz, ao contrário, sentia-se preso, limitado, com sua autoestima abalada e sem forças para reagir. Me relatou que na noite anterior ao seu retorno para nossa casa, ocorreu um evento no apartamento onde viveu com seu então namorado Henrique, o que até hoje me causa arrepios somente em lembrar. Era uma noite de confraternização social lá onde moravam. Meu sobrinho havia decidido retornar para casa naquela mesma noite pois já não aguentava mais tudo o que estava acontecendo. Porém, acabou decidindo ficar por lá, devido ao tempo. Já havia alguns amigos de Henrique no apartamento, porém numa penumbra silenciosa, pois a noite já estava escura e tempestuosa. De vez em quando, um vento gelado uivava pelas frestas da janela da sala de Henrique naquela noite, criando uma sinistra sinfonia para o que estava prestes a acontecer. As sombras dançavam nas paredes, como se soubessem dos segredos que ali residiam. Henrique era um conceituado artista na cidade, um homem que exalava charme e beleza por onde passava. Seus olhos hipnotizantes, cabelos negros como a noite e sorriso sedutor, eram suficientes para atrair a atenção de qualquer pessoa que ousasse cruzar seu caminho. Ele sabia disso, e usava essa vantagem sem hesitação. Seu namorado, meu sobrinho Tiago, era o oposto de Henrique em muitos aspectos. Tímido e leal, ele era um rapaz sensível, que encontrou refúgio naquela relação. Ele se apaixonou perdidamente pelo magnetismo de Henrique, acreditando que havia encontrado o amor da sua vida. Mas o encanto, como ele logo descobriria, era apenas a camada externa de um pesadelo oculto. Os primeiros sinais de abuso emocional eram sutis. Henrique fazia comentários disfarçados de brincadeiras que minavam a autoestima de Tiago. Nesse evento vai ter muita gente importante. Para que você quer ir também? Você nem vai se sentir à vontade. Pode ir então, mas você sabe que eu vou voltar na hora que eu quiser e com quem eu quiser. Aos poucos, os elogios de Henrique a outros homens bonitos se tornaram mais frequentes, como se ele estivesse tentando destruir a confiança do meu sobrinho. As redes sociais eram um campo de batalha para Henrique. Ele constantemente compartilhava fotos de suas inúmeras aventuras, destacando sua vida glamourosa e a atenção que recebia de outros homens. Tiago observava essas postagens feliz pelas conquistas do seu amado, porém, sem entender o porquê a cada dia ele era mais desprezado e deixado de lado, questionando sua própria autoimagem e seu valor no relacionamento.
Aos poucos, Henrique começou a isolar Tiago de seus amigos e familiares. Ele manipulava o meu sobrinho, fazendo acreditar que ninguém mais o valorizava, exceto ele. O abuso psicológico se aprofundava, e Tiago se sentia cada vez mais aprisionado em um relacionamento que já não o trazia alegria, mas apenas dor e ansiedade. O ponto de ruptura definitivo aconteceu naquela noite tempestuosa, antes do retorno de Tiago. Henrique havia convidado um grupo de amigos para uma festa em sua casa. Tiago, que estava começando a se recuperar da dor emocional que Henrique havia causado e já estava prestes a voltar para sua cidade, decidiu que era hora de confrontar seu abusador. Naquela noite, com o som da chuva batendo nas janelas, Tiago revelou a verdadeira extensão de seu sofrimento. Ele confrontou Henrique, descrevendo como se sentia constantemente diminuído, humilhado e desrespeitado. Lágrimas rolaram por seu rosto enquanto ele praticamente implorava por um relacionamento mais saudável. A resposta de Henrique foi cruel. Ele riu da vulnerabilidade dele, acusando-o de ser fraco e melodramático. Em vez de empatia, meu sobrinho recebeu mais humilhação, diante dos amigos de Henrique, que pareciam alinhados com o narcisismo de seu anfitrião. Porém, naquela noite fatídica, quando a tempestade rugia e as sombras se contorciam no apartamento de Henrique, algo mais sinistro estava em jogo, algo que parecia não se encaixar no mundo dos vivos. Enquanto Tiago chorava e tentava se recompor, algo estranho e sobrenatural começou a acontecer. Aquela presença invisível começou a tomar forma no meio da sala. Uma sombra escura e inquietante começou a se materializar gradualmente, ganhando vida, como se aumentasse através do desespero e da angústia de Tiago. Era como se a dor emocional acumulada tivesse adquirido uma presença sombria e vingativa. Os amigos de Henrique, que até então haviam sido cúmplices de seu comportamento narcísico, começaram a sentir um arrepio na espinha. O ambiente se tornou tenso, e a atmosfera ficou carregada com uma energia sinistra. Um vento frio varreu o apartamento, extinguindo as velas que Henrique havia acendido para a festa, mergulhando tudo em completa escuridão, exceto pela luz da lua que entrava por uma das janelas. Uma voz sombria ecoou pelo apartamento, sussurrando palavras ininteligíveis, mas carregadas de raiva e desespero. Os amigos de Henrique ficaram aterrorizados, enquanto ele, que antes havia rido da dor de Tiago, estava agora petrificado. Ele viu o rosto pálido e triste de Tiago iluminado pela luz da lua, e seu próprio reflexo distorcido nas janelas. Era como se o abuso que ele infligira ao meu sobrinho, agora o assombrasse. Aquela sala parecia um portal para o sobrenatural naquela noite, uma manifestação física da dor emocional que Tiago havia sofrido. O ar estava pesado com remorso e arrependimento, e uma sensação de opressão dominava a todos. No momento em que Tiago finalmente deixou aquela casa, a sombra sobrenatural desapareceu, como se sua vingança tivesse sido cumprida. No entanto, aquela noite deixou uma marca indelével em todos que a testemunharam, um lembrete sombrio de que o abuso emocional não passa impune. O relacionamento tóxico de Henrique e Tiago havia terminado, mas a presença sobrenatural que se manifestara naquela noite serviu como um aviso sombrio sobre as consequências do narcisismo e da crueldade imputada por esta personalidade. Enquanto Tiago se afastava daquela cidade e da escuridão de seu relacionamento passado, ele sabia que tinha escapado de algo muito mais sinistro do que poderia ter imaginado. Tempos depois, Henrique tentou contato novamente com meu sobrinho. Enviou uma mensagem dizendo que estava triste, havia perdido os seus patrocínios em razão de algumas acusações que ele dizia infundadas e que ele precisava de sua ajuda. Porém, meu sobrinho já não sentia mais nada por ele, nem de bom, nem de ruim. Apenas sabia que a sua dor o havia transformado numa pessoa capaz de sentir o amor, em quem conhece o amor. E você, já passou por alguma manifestação sobrenatural parecida em um momento de libertação de algo que lhe assombrava, como neste relacionamento tóxico com uma pessoa narcisista? Deixe nos comentários. Envie também o seu relato para o e-mail na descrição do vídeo. Dê o seu like e não deixe de se inscrever no canal. Até breve.